Gente, uma semana daquelas no Atlético, né? Já rolou reunião com o Rubens Menin para deixar as coisas acertadas e amanhã o Galo tem um compromisso importante contra o Bucaramanga da Colômbia. A pergunta que eu faço e que você pode responder aí nos comentários é a situação do Rony, né? Ele foi o estupim dessa história toda. Honestamente, acho que o Rony e o seu staff quiseram trucar o Atlético, mas tinha um 2 na mão, né? Um doisinho. Quem joga truco sabe o que eu tô falando. Ô Rony, trucar com 2 não dá, meu filho. Ele não conseguiria essa liberação pelos motivos que ele pleiteava na justiça. Claro, muito provavelmente já tinha uma proposta melhor do futebol do exterior, já que no Brasil não poderia jogar, já tinha cumprido aí as metas de jogos pelo Atlético. Mas certo é que virou um turbilhão de coisas na vida do Galo a partir deste informe judicial do Rony. Então fica a pergunta, tem clima agora para o Rony continuar? Você acha que o Rony merece continuar vestindo a camisa do Galo? Ah, Rony, vai lá, joga, se fizer os gols, o Atlético avança contra o Bucaramanga, daqui a pouquinho tem jogo contra o Flamengo, ele também marca gols, Galo classifica na Copa do Brasil, tenho certeza que o torcedor nem vai se lembrar do episódio, mas certo é que ficou sim uma rusga, ficou sim uma mancha entre o Rony, notificação no telefone, quem diria, hein, Rony, notificação, Rony, e a torcida do Galo. Me conta aí nos comentários a sua opinião. Dia quente no Atlético, eu vou chamar para a roda o nosso Pedro Abílio para contar essa história. Vamos pelo começo dessa situação. A 98, os colegas publicaram, de primeira mão sobre a notificação judicial que o Atlético recebeu através do staff jurídico do Rony, isso, claro, via Justiça do Trabalho, um pedido de rescisão contratual vindo por conta de atrasos salariais, e isso inclui também, os vencimentos do jogador como um todo, incluindo premiações, pagamentos de luvas e até mesmo a questão dos direitos de imagem que representam, boa parte dos salários dos jogadores de futebol. Essa notícia estourou como uma bomba na cidade do Galo e pegou inclusive algumas pessoas de surpresa. Em primeiro momento, obtivemos a informação de que o Rony sequer desceu para o campo para treinar com o restante dos jogadores. Mas, um pouco mais tarde, o CSO do Atlético, Paulo Brax, conversou com o repórter Henrique André ao vivo no Jornal da Itatiaia à noite. E aqui no apito final, vamos trazer a palavra de Paulo Brax, que confirma: Rony e seu staff jurídico retiraram a ação judicial e a expectativa é de uma conversa, um acordo para definir o futuro do jogador, se no clube ou não. Paulo Brax fala aqui no apito. Que a gente teve hoje um dia com um momento conturbado, mas que, pelo que fizemos aqui em relação a essa notícia da ação do Rony até o momento, eu posso dizer para todos que a ação está sendo retirada, que não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito aqui um acordo com o atleta, com o staff do atleta, as mesmas pessoas com as quais a gente conseguiu fazer a vinda e a contratação dele para cá. Tá tudo certo, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de litígio. Todas as pessoas, atletas, funcionários, que se sentirem no direito de requerer algo na Justiça do Trabalho, é um direito que ele é constitucional, e a gente entende que, pelo nosso lado, nós também temos o direito de entender e tentar compor. E foi isso que foi feito de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito direta e, principalmente, pelo interesse das duas partes. Nem sempre uma demanda judicial significa briga. Uma ação, seja ela na justiça desportiva ou na ação na justiça comum, ela não necessariamente é um rompimento de relação. Isso não aconteceu. Então a gente entrou aqui em um acordo, não tem outra ação na justiça. Eu sei que hoje o dia foi de muita notícia falsa, assim, que a gente até foi procurado aqui pelos próprios atletas, pontualmente, um a um, dizendo por que isso está acontecendo, por que estão colocando o nome dos jogadores que teria entrado na justiça contra o Atlético, mas isso
não tem nenhuma procedência. A gente recebeu uma notificação hoje. São notificações extrajudiciais, né, Brax? Que é diferente de ação judicial. É bom deixar isso claro. Não, mas notificação extrajudicial, Henrique, elas acontecem até por um costume de departamentos jurídicos, de notas emitidas, que vão ser resolvidos pontualmente, e a gente passou isso para os jogadores. Com informação do itatiaiaesporte.com.br, nesta quarta-feira, a cúpula de mandatários do Atlético deve se reunir com jogadores. O investidor Rubens Menin é esperado para solucionar as pendências que estão em aberto com os atletas, inclusive no treinamento que vai acontecer na Arena MRV. Através dessa reunião, a gente espera também esclarecimento sobre jogadores que entraram com notificações extrajudiciais contra o clube. Jogadores como Júnior Santos, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e até mesmo Guilherme Arana. Alguns deles até se pronunciaram em redes sociais. Como os nomes foram aparecendo ao longo do dia, o meio-atacante Bernard foi ao seu Instagram para explicar que não notificou o Atlético extrajudicialmente e não faria isso com o clube do coração dele. Lianco, por sua vez, através de um post do seu advogado compartilhado em sua rede social, confirmou também que não houve notificação extrajudicial e que entende o momento difícil financeiro que vive o Atlético. Outro que o fez foi Gabriel Menino. Já no fim da noite, o volante publicou uma informação de que não notificou o Atlético nem extrajudicialmente. Houve também quem publicasse explicações sobre a notificação extrajudicial, que é muito diferente de uma ação na justiça, como fez o staff jurídico do Rony. O Guilherme Arana publicou uma foto em que segura um galo e inclusive um vídeo com um galo também, mascote do clube, sabemos, e o Arana explicou que entrou com essa notificação extrajudicial, mas, claro, se explicou sobre os anos de história que tem com a camisa do Galo e que está, claro, no direito de pedir por salários prometidos e premiações também que não foram acertadas naquele período. Uma terça-feira muito agitada nos bastidores da cidade do Galo, pessoal. Vamos por partes, já diria Pedro Abílio, e explicou muito bem explicado no seu boletim a respeito de tudo que causou, né, esse transtorno, principalmente esse laço entre comissão técnica, jogador, diretoria, sendo arranhado, né, Romano? De certa forma, desgastando, um desgaste que dava para prevenir se o Atlético tivesse honrado, né, com as coisas em dia. E a gente tem que saber separar também o lado da diretoria, que está correndo atrás, está buscando recursos para manter a casa em dia na cidade do Galo, e que, né, a gente pudesse